A paz do Senhor, juvenis! Nós somos da Igreja Marcas do Evangelho, em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E hoje nós estamos com uma mesa aqui linda, maravilhosa, né? O meu nome é Priscila Bussinger. Eu sou Eucilene. E eu sou Maria Eduarda. E estudaremos hoje a lição 9, que está muito interessante, que nós estaremos falando sobre dois profetas. Um é Jonas e o outro é Miqueias. E eu quero saudar você, visitante, que seja muito bem-vinda, que também é sua casa, que Deus te abençoe. E eu quero te convidar para já se inscrever no nosso canal e clicar aí no sininho para sempre você tá te lembrando, né, o YouTube está te lembrando aí das nossas aulas. Que Deus te abençoe, fique à vontade, pode estar comentando no nosso site. E olha, clica aí, já deixa seu like e deixa seu comentário aí pra gente. Não é isso, meninas? Isso mesmo. É isso aí. Então, nós vamos iniciar agora com a Maria Eduarda fazendo uma oração inicial. Oremos. Querido Deus, te agradeço, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos permitiu estarmos juntos aqui, Senhor, para aprender mais da Tua Palavra. Te peço que o Senhor venha guiar essa aula, que o Senhor venha, Pai, falar ao coração de cada juvenil que está assistindo. Nos use em nome de Jesus. Amém. Meninas, então olha só, antes da gente iniciar a nossa aula, eu quero fazer uma pegadinha com os nossos juvenis. O que vocês acham? Ótima ideia. Ótima Muito ideia. bem. E o mais interessante, que eu acho que eles vão amar, valendo um prêmio. O que você acha? O que a gente pode dar? E eu fico de fora? Vamos ver, né, Maria Eduarda? Alguém pode compartilhar com você. Tá bom. O que a gente pode dar? O que vocês acham? Uma caixa de bombom? Ah, excelente. Quem não gosta de um chocolate? Né? Adolescente, Show. então. Então, olha só. Você vai olhar aí na sua tela, enquanto está passando essa aula todinha, e você vai contar quantas vezes a palavra obediência vai surgir rapidamente na sua tela. Vai estar uma setinha aí, que a Amanda vai estar colocando, e ela vai colocar talvez em vermelho ou em verde mesmo. Então, você vai contar. No final, a gente vai trazer para vocês quantas vezes. E o primeiro que colocar no chat aí vai ganhar essa caixa de bombom. É legal, né? Nossa. Amei a ideia. Né? Amei. Então, vamos lá, então. Agora, então, nós vamos para a leitura da Bíblia, né? A paz do Senhor, juvenis. Eu sou o Pedro, estou aqui para mais uma leitura bíblica em classe. E primeiro nós vamos ler Jonas 1, de 1 a 4. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. E agora nós vamos ler Miqueias 4, de 1 a 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se levará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. E foi isso, juvenis, a nossa leitura, e tchau! Hoje, então, nós falaremos sobre dois profetas que precisou falar duramente com o seu povo. Quais são esses profetas? Jonas e Miqueias. Justamente. Um é Jonas, que é o profeta fujão, que todo mundo já conhece. Isso, essa todo mundo historinha conhece. desde pequenininho, né? Já todo mundo conhece. E aí eu fico aqui, meninas, me perguntando, será que não somos igual o profeta Jonas? Fugimos do propósito de Deus? Já começa assim. Acontece muito. Né? Aí eu fico me perguntando, gente, será que a gente faz realmente o que Deus manda nós fazermos?
Vocês já pararam para Deveríamos. analisar? Deveríamos. Vocês, juvenis, já pararam para pensar? Às vezes Deus manda vocês fazerem uma coisa e talvez por uma desobediência ou talvez por nem dar ouvidos àquilo que a voz, né, de Deus, talvez acho que isso é bobeira. Talvez você não percebe o que Deus está mandando você fazer e você acaba fugindo e sofrendo grandes consequências, assim como Jonas sofreu. Como isso é sério, né? Muito sério. Será que estão me vendo? Eu vou ir rápido. Ai, que susto! Rafaela, Vitória! o que você tá fazendo aqui? Eu tô fugindo de uma grande missão. Por 2 motivos. Medo e raiva. Como assim? Não, esse negócio você tá contando errado. Me explica esse negócio direito. Deus me mandou falar com uma pessoa que se ela não se arrepender dos seus caminhos maus, ele irá cobrar dela e da geração futura dela. Mas eu tô com medo de falar com ela, porque ela tem uma cara de brava. E além do mais, ela só faz coisa errada, só anda com gente errada, só fala coisa errada. E eu vou ter que falar de Deus pra ela? Eu tenho raiva dessa pessoa. Mas, amiga, o que Deus mandou você falar com ela? Que se ela não se arrepender de suas atitudes, ele viria com juízo sobre ela. Mas eu que não vou falar nada, vou deixar Deus resolver com ela. Mulher, por que você não vai lá e fala com a pessoa? Eu vai deixar ela sofrendo as consequências? Eu vou, porque se eu falar, ela vai se arrepender, Deus vai perdoar ela. E as coisas erradas que ela pratica, o que ela fez e faz, como que vai ficar? Ah, não aceito isso não. Uai, mas isso não é bom? Deus vai perdoar ela, vai dar uma vida nova pra ela, vai fazer novas todas as coisas, apagar os pecados dela e ela vai viver à luz de Cristo. Isso não é bom? Olha, Pra ela não. olha aqui. Se eu fosse você, eu ia lá agora, sei lá, dava um jeito, eu ligava, mandava um pombo correio, sinal de fumaça e eu ia lá e falava com ela, sabe por quê? Quem vai sofrer as consequências depois, olha, você. Verdade, né? É verdade. Deus, ele é soberano e conhece o interior de cada um de nós. Você tá aí julgando essa pessoa por causa de coisa que você vê, que você ouve, mas você não sabe o que se passa dentro dela. E outra, se Deus mandou você ir lá e falar, é porque Deus tem um projeto lindo pra fazer na vida dessa pessoa e você aí, sabe que você tá com raivinha, vai escolher ficar calada? Deus criou você, te deu uma mensagem incrível de salvação e aí você vai ficar aí, em silêncio, não vou falar não, ó. Parabéns! Essa vida tá lá ó, sendo escravizada pelo diabo, tá presa, deve estar oprimida, sofrendo e você aí calada, ó. Parabéns pra você, ó. Tá de parabéns. Vai continuar Verdade. fugindo? Verdade. Você tá certa, amiga. Você tá certa. É, eu sei que eu tô certa. Então, ó, agora acorda. Age, mulher! Agi! Age! Bom! Então tá. E você, Juvelinho? Você vai ficar fugindo até quando? Você tá com medo? Tá com vergonha? Tá preocupado com o que os outros vão falar de você? Lembre-se que lá na cruz do Calvário, Jesus não teve nenhum desses pensamentos para salvar a sua vida e a minha vida. Então, ó, fique esperto e se ele te mandou fazer alguma coisa, meu querido, faça! Gente, como isso é terrível, né? Isso é terrível. Mas então quer dizer que Jonas, na verdade, ele estava com medo e com raiva? Como assim? E aí, Eucilene, o que você me fala sobre isso? Olha só, Jonas, ele não aceitava, né, aquilo que Deus pediu para ele fazer, né? Ir até a cidade de Nínive. Então, ele, a princípio, por que fujão, né? Ele fugiu desse chamado, né, que Deus primeiramente falou para ele. Através da história do profeta Jonas, nós veremos a misericórdia de Deus, que é um atributo do caráter de Deus. Isso é lindo, né? Muito lindo. E na ocasião em que Jonas foi convocado, ou seja, foi comissionado a anunciar
ao povo de Nínive, ao arrependimento, o profeta não pensou 2 vezes e fugiu Eu imagino o Jonas pensando desse assim, chamado, né? Deus, se conjecturando, né? Como que o Senhor quer que eu pregue para um povo pecador, idólatra, que fez tanto mal a Israel, tanto que Nínive, que fica na Síria, né? Vai tomar o povo do norte mais pra frente. Jonas deve ter ficado irado. Deus, como assim? Irado. Que o povo de Nínive era um povo cruel. Chamado então é por isso cruel. que Jonas estava com medo e com raiva. Com Né? raiva. Porque ele não queria, porque ele sabe da misericórdia de Deus Sim. e sabia que aquele povo cruel, né, o Senhor iria amolecer o coração e iria acabar, Isso, né? justamente. Jonas conhecia. Ele sabia das atrocidades que os ninivitas haviam cometido contra o povo de Israel. Sim. E ele preferiu fugir do que anunciar o juízo divino e correu o risco do povo, do ninivita, né, se arrepender. Porque sabendo que Deus é misericordioso, né? Então, aquela geração má, né? Aquela geração má, se buscarmos na história para saber quem eram os ninivitas, né? a gente vai se deparar que eram considerados um dos povos mais cruéis. Poderia colocar assim, naquele momento, da face da terra, né? Sim. Dos mais cruéis. Além de, como Duda colocou, idólatra, né? Um povo idólatra. Então, eles praticavam atos de inteira crueldade. Se você perguntasse, como que eles praticavam torturas, né, contra as pessoas, esfolavam as pessoas vivas, olha só, esquartejava e jogava os destroços das pessoas ali na cidade, né? Então, isso tudo, Jonas não aceitava. Né? Então, não aceitou de tal maneira que ele fugiu desse propósito do Senhor. Será que interessante que a palavra do Senhor não fala que ele fugiu de medo, ele fugiu foi de raiva. De raiva. Medo no sentido assim, deles matarem Jonas, né? Deles matarem. Porque ele tinha conhecimento, né? Ele vivenciou o que o povo, o que o seu povo, né, estava sofrendo. Estava sofrendo. E esse povo, os ninivitas, eles ficaram conhecidos por sua desonestidade, arrogância, impiedade e falta de escrúpulos. Eu até anotei quando estava fazendo as minhas anotações. Então, para ele era inaceitável Deus perdoar esse povo que era tão cruel, né? Justamente. E como Deus tem os seus propósitos, ele foi relutante em cumprir a sua missão. Porque a missão era que ele pregasse o arrependimento a esse povo para voltar para o Senhor. Mas o Senhor, ele fez prevalecer a sua vontade, né? Exatamente. Então, no decorrer da história, né, quando lemos no livro, né, do profeta Jonas, então a gente vai conhecer a história, então, a volta que teve, né, o processo que Jonas passou para cumprir aquilo que o Senhor determinou para ele fazer. Né? Isso mesmo. E os planos, aí fazendo a aplicação para nós, né? Os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos planos, né? Então, às vezes, nós queremos fazer algo, mas o Senhor não é aquilo que o Senhor quer para nós fazermos, né? Então, nós precisamos, primeiramente, termos a sensibilidade para ouvirmos a voz do Espírito Santo. E qual é aquilo que Deus quer que você faça, né? Qual é o seu chamado, né? Nós somos comissionados a quê? A pregar o Evangelho, né? Exatamente. A toda criatura. Às vezes, Jonas, na sua época, ele se deparou com aquele povo que, segundo a ideia, aquilo que ele identificava, não teria jeito para eles, né? Seria muito cômodo, né, para eles. Pecaram tanto, fizeram tanta maldade e eles vão se arrepender e Deus vai perdoá-los, né? Então, às vezes, hoje, a gente olha para uma pessoa e você vê assim, que ela cometeu tal pecado, não tem nem jeito para ela. Mas não, né? Às vezes, ela pode ter cometido
tantas atrocidades, mas se realmente há um verdadeiro arrependimento genuíno, Deus perdoa, né? Essa é a palavra-chave, É. né? Então, quem somos nós, às vezes, para acusar A, acusar B, né? Nós não somos acusadores de ninguém, nós temos que erguer nossas mãos, dar a mão e levantá-lo, né? Levantar a pessoa, às vezes, que está caída. Às vezes, é uma pessoa próxima a nós, né? Então, você, às vezes, é um irmão, uma pessoa, um irmão nosso, né? Foi disciplinado, né? Então, você vê a graça e a misericórdia do Senhor alcançando essa pessoa, né? Justamente. Muitas vezes nós julgamos, né? Julgamos. E não temos, principalmente nós que somos cristãos, não devemos jamais julgar. E ali, ele julgou o povo pelo que o povo fazia, principalmente com o povo nosso, né? Porque é o povo judeu, né? As atrocidades que os ninivitas faziam com o povo judeu. E só que Deus, ele conhecia a história, o antepassado daquele povo e o porquê que aquele povo criou aquela revolta, aquela raiva toda e fazia aquilo com o povo judeu. Então, o Senhor, ele conhece os nossos corações. Então, não podemos jamais julgar as pessoas, porque só o Senhor conhece o mais íntimo dos nossos corações. Né? Mas vamos agora aprender mais um pouquinho sobre os ninivitas? Vamos. Nínive é uma cidade dos assírios, era um povo muito mau. No tempo antigo, era um dos povos mais cruéis, bárbaros, e eles faziam coisas horríveis com seus inimigos. Eles invadiram Israel, eles destruíram completamente as 10 tribos, né? Levaram elas cativas para a Síria por causa de seus pecados, né? E eles fizeram atrocidades horríveis. Eles abriram as mulheres grávidas no meio, mataram seus filhos, eles queimaram vivos muitos dos homens idosos, eles pegavam pessoas e colocavam elas para queimar, né, dentro de touros acesos embaixo com fogueira e ficavam dançando e bebendo ao grito das suas vítimas, eles cortavam as pessoas no meio. Eles eram pessoas muito ruins e maldosas e eles foram usados como chicote de Deus para corrigir o seu povo por causa dos seus pecados. Que Deus possa nos guardar para que nós não sejamos tomados pelo juízo de Deus. Ao receber a ordem divina para cumprir a missão em Nínive, Jonas decidiu seguir na direção oposta, pois ele comprou uma passagem para Tarsis. É totalmente o lado oposto, O de onde era para ele ir. Com certeza. Justamente. Entretanto, no meio da viagem, que era assim, de barco, né, na época, uma grande tempestade se levantou no mar, o que os marinheiros consideravam uma punição divina. E depois de tirarem sorte, Jonas admitiu a sua desobediência e consentiu que o lançassem ao mar, ou seja, jogaram ele do barco, né? Eu fiquei estudando essa palavra aí. Ele, como é que você falou? Ele Consentiu que o lançassem no mar, né? Olha, Ele já concordou, pensou? Ele mesmo reconheceu. Ele mesmo reconheceu. Eu tô errado, Deus gente, tá ó, falando. peraí, gente, ó. Me joga peraí. no mar. Vocês estão lançando sorte aí, mas não é nenhum de vocês. Sou eu, hein, gente. Ele O problema... reconheceu. Imagina, ele tava tremendo, imaginando, né? E não sabe o que acontece. A tempestade parou. Acalmou. Justamente. É muito interessante essa história, muito bacana. E, por misericórdia, depois que Jonas foi jogado ao mar, Deus enviou um grande peixe que o engoliu. E durante 3 dias ele esteve na barriga do peixe. Que mistério é esse, né? Na Nós barriga, nunca não. ouvimos Vamos falar. falar mais educadamente. No No ventre do peixe, né? Do grande peixe, né? A gente só ouviu falar essa história de Jonas. Nunca mais se ouviu dizer, né, que um peixe, né, engoliu uma outra pessoa. É um mistério Ainda mais que muito a pessoa grande. sobreviveu lá dentro e depois saiu. Né? Foi vomitado. Imagina. Mereceu. E o que acontece? O profeta orou. E Deus compadeceu-se dele e deu ordem ao peixe para vomitá-lo na praia. E, finalmente, Jonas levantou-se para cumprir a sua missão. E o interessante é que, quando Jonas orou, ele cita no livro de Jonas, no primeiro capítulo 1, no capítulo 2, versículo 2, ele fala o seguinte: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor
E ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha Meu que Deus. interessante esse versículo. E eu me recordo também que no livro de Salmos também há um versículo que o salmista fala: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Glória a Deus. Glória Que a Deus. clamemos, então, Clamemos. nas nossas angústias, porque todos nós temos angústias, né? Então, fica aí, né, essa palavra. Fica aí a dica, né? E sempre a gente clama ao Clame ao Senhor, Senhor. né? Isso daí. No dia da angústia, né? Devemos clamar ao Senhor. Amém. Não somente no dia da angústia, né? Clamas a mim e responder-te. Glória a né? Deus. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quem afirmou isso? O profeta Jeremias. Isso né? aí. E aí, Duda, o que você me fala, então, do profeta Jonas? Então, depois de toda essa história de barco, de peixe, Jonas foi vomitado no lugar onde ele deveria pregar. E então, depois de receber essa nova oportunidade, ele não desperdiçou. Peraí. Então, ele comprou a passagem para um lugar, Tarsis. para Tarsis, foi engolido pelo peixe, foi vomitado no lugar que ele realmente teria que estar? Exatamente. Que interessante, olha só. E aí? Então, ele foi vomitado na praia de Nínive e abraçou essa nova oportunidade que Deus deu para ele de cumprir o chamado dele, o chamado de Deus na vida dele. E ele ficou durante 40 dias pregando pro povo ninivita e o povo se arrependeu. Deus realmente fez a obra no coração daquele povo. Teve um arrependimento genuíno, desde dos piores, da cúpula do povo, até os animais deles. Interessante Se isso, né? humilharam Até os e animais, Deus né? perdoou Até os aquela animais. geração. Os animais. Aí eu imagino, Duda, eu estudando, né, e fiquei pensando assim, imagina o Jonas, Eu não falei, Deus? O Senhor iria amolecer seu coração e o Senhor iria abençoar esse povo de novo. Deus, olha o tanto que esse povo dele Ele falou prejudicou. mesmo isso no livro dele. Ele falou, Deus, me mata, porque não vale mais a pena viver. Mas isso nos mostra como a misericórdia de Deus, ela é infinita. Ela é... como a misericórdia de Deus é grande, gente. Isso é muito lindo. Porque mesmo o povo de Nínive tendo cometido tantas atrocidades, como a Silene falou, Deus enviou seu profeta e o povo se arrependeu. Graças a Deus. Aí eu me recordo daquele versículo, né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, né? Seguindo nessa visão de que Jonas achava que o povo não era digno de perdão, você, juvenil, conhece algum personagem bíblico do Novo Testamento que, aos olhos humanos, não merecia ser salvo, não merecia o perdão e a restauração divina, mas quando conheceu Jesus, teve a vida totalmente transformada? Coloca aqui no chat. tempo. Responda, por favor. Tempo na tela. Bom, temos vários exemplos. Como Temos. Zaqueu, cobrador de impostos, Mateus, Saulo de Tarso. Temos muitos outros exemplos que não mereciam ser salvos aos nossos olhos, julgando com os olhos humanos, mas que ao conhecerem Jesus tiveram a vida totalmente restaurada e transformada, como foi o exemplo de Nínive ao ouvir a pregação de Jonas. Que bonito. Glória a Deus por isso, né? Paulo mesmo foi um grande exemplo, né? Quem era Paulo? Não, melhor, quem era era Saulo? Saulo. Né? E quem ele foi transformado, né, pela misericórdia de Deus. Agora, falando sobre julgamento, né? E se as pessoas, né, julgassem? Mas você... E, na verdade, teve julgamentos para Paulo, né? Eles tremiam e temiam, né, quando o Paulo chegava, que eles acreditavam que ainda era Saulo, né? Mas quando ele falava que não, que ele tinha ido na paz, estava tudo ok. É uma prova daquilo que Deus faz na vida de um ser humano, né? Quando há verdadeiro arrependimento, Glória a né? Deus. Glória a Deus por isso, né? Quem somos nós também para merecermos, né, o perdão do Senhor, né? Então, a graça e a misericórdia, né, que nos alcança a cada dia. Essa história, né, de Jonas traz muito para a gente o não julgamento, né, das pessoas e a obediência, né? Nós obedecermos a voz do Senhor, o que realmente Deus quer para nós,
fazemos provas disso, né? E observar também os acontecimentos. Peraí, está acontecendo isso comigo. O que Deus quer falar comigo nisso daqui? Será que eu estou desobedecendo? Né? Será que eu estou obedecendo? O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso comigo? Porque hoje em dia, né, o Senhor fala conosco de várias formas. E a gente vai tendo sinais, né? Justamente. Muitos sinais. Justamente. Se tivermos uma vida pautada na presença do Senhor e ligados, né, 24 horas no Espírito Santo de Deus. É a voz do né? Espírito Santo, né? Justamente. E a outra coisa que nós aprendemos na história de Jonas é o não julgamento. Né? E, assim, é interessante porque, às vezes, nós falamos assim, poxa, mas aquela pessoa já foi prostituta, já foi isso, já foi aquilo. Temos que orar por eles, né? Orar. Mesmo que no nosso coração a gente rejeite, né? A gente, Espírito de Jonas. a gente tem aquilo ali, poxa vida, tá errado, né? O que está acontecendo está errado, mas o Senhor conhece também o coração dele e cabe ao Senhor fazer o que precisa ser feito, né? O que está à nossa mão para fazer, é como a irmã Priscila coloca, é orar. E eu sempre afirmo que o melhor presente que alguém pode dar para alguém é a oração, né? Então, às vezes, é um presente físico palpável, mas se você lembrar de alguém nas suas orações pessoais, nossa, você está se abençoando, Com né? certeza. Com um dos melhores presentes para a Inclusive, se pessoa. quiserem orar por mim aí, então fiquem Eu quero à ganhar vontade. esse Glória a presente, Deus. pode me dar. Isso aí. Lembrar de mim nas suas orações. Amém. E agora nós falaremos, então, sobre um outro profeta, que é o Esse profeta... profeta- Não menos importante, né? Por estar sendo colocado em segundo lugar, né? Jonas e Miqueias. Né? Não, isso é aleatório, É. né? É Miqueias, né? Vamos caminhar por essa história? Paz do Senhor, juvenis! Bem-vindos a mais um Caminhando pela História. E hoje a gente vai falar sobre o profeta Miqueias. Miqueias vivia na cidade de Moresete, no Reino do Sul. Ele profetizou mais ou menos por entre 740 e 700 anos antes de Cristo. Ou seja, provavelmente na mesma época que o profeta Isaías. Tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, ou seja, todo o povo de Deus, estava bem rebelde, distanciado do Senhor. Então, o Senhor levantou esse profeta para anunciar a destruição que ia vir por meio dos assírios e dos babilônios. Acontece que o povo estava pecando principalmente por causa dos líderes e dos profetas. Os líderes estavam ficando muito ricos, mas por meio de ganância, roubo e atitudes corruptas. E os profetas prometiam todo tipo de bênção para o povo, exatamente para as pessoas que os pagassem melhor. Né? Mas olha que maravilhoso, mesmo em meio a profecias duras, repreensões e juízos de Deus, Deus ainda dá uma mensagem de esperança para Miqueias. Acontece que Deus é um Deus muito misericordioso. E além disso, ele tinha feito uma promessa para o seu servo Abraão 1000 anos antes. E como ele é um Deus zeloso que cumpre sua promessa, ele promete também restauração para o seu povo. Então, esse foi o Caminhando pela História de hoje. Vamos voltar para a aula. Tchau! Miqueias. Então, ele é um profeta um pouco menos conhecido do que Jonas, né? Sim. A história de Jonas é um pouco mais popular do que a de Miqueias, mas, como a Eucelene disse, não deixa de ser um profeta importante que ainda tem lições para nós hoje em dia. Bom, voltando para a parte histórica do livro de Miqueias, ele profetizou tanto para o Reino Norte como para o Reino Sul, e ele seguiu a linha de profecia dos outros profetas menores, como falou na lição 6, de advertir o povo sobre a liderança corrupta, sobre os pecados da liderança religiosa e sobre os pecados do povo, sobre as injustiças, sobre a idolatria que estava acontecendo tanto no norte como no sul. E ele também apontou as consequências que isso geraria, que todos os profetas falaram que seria o cativeiro, tanto assírio para o norte como babilônico para o sul.
de acordo com Miqueias, depois de 500 anos que o povo de Israel já vinha pecando, já vinha desobedecendo todos os mandamentos da Torá, Deus falou, tá chegando o tempo, vou enviar meus profetas. E foi enviando profetas. E Miqueias foi um deles, que enfatizou, povo, meu povo, como dizia, tá chegando o juízo, Deus tá tendo misericórdia ainda, está avisando, mas o juízo está vindo, e o juízo é esse, que vai haver destruição, o templo vai ser destruído. Em Jeremias fala que a barriga das grávidas seria cerrada ao meio, os velhos seriam mortos à espada, então seria uma coisa bem sinistra. Bem difícil, né? É. De sobreviver ali. E outra coisa também que Miqueias profetiza, além das consequências que os pecados do povo poderiam gerar, é sobre a mensagem messiânica. Ele também gira totalmente o contrário para uma mensagem de esperança. Glória a Deus. Que o grande Salvador viria na cidade de Belém de Efrata. E que ele, como diz aqui, seria de origens eternas. Glória a Deus. Glória a Deus. Eternidade. E interessante também que o nome dele em hebraico significa quem é como Jeová. Olha que legal. bonita. Então, Duda, na verdade, né, Miqueias, o profeta Miqueias, foi um dos profetas que também anunciou a vinda de Jesus, não é isso? Exatamente. Que coisa linda. Outra coisa, então, pontuando, que eu vi no livro de Miqueias, é uma comparação que ele faz com a situação do povo e da situação com o povo em relação a Deus, com um pastor que ele vai resgatar e reagrupar o seu rebanho. Que no caso está se referindo ao remanescente. Que bonito. Glória a Deus. A Bíblia sempre aponta que mesmo em meio à destruição, mesmo em meio a um povo tão pecaminoso, que a Bíblia fala que o povo de Israel ainda fez pior do que os povos que ele lançou fora. Sim. Ainda vai haver o remanescente. Deus sempre tem os seus. Essa é a promessa. Isso né? aí. Essa E é a aí ele promessa. compara esse remanescente a um rebanho e Deus a um pastor que vai resgatar e reagrupar esse rebanho e levar eles a um pasto bom e cada vez melhor. E se tornar o rei deles mais uma vez. Essa é a mensagem de esperança que Miqueias traz. De mais uma vez, como Jonas apontou, a misericórdia de Deus. A magnitude da misericórdia de Deus, que sempre está lá. E como o povo de Nínive se arrependeu e encontrou misericórdia, o povo de Israel fez o contrário. Ele não ouviu seus profetas, não se arrependeu, tirando o remanescente, e sofreu as consequências, como nós sabemos, do cativeiro tanto assírio como babilônico. E aí, eu queria fazer uma reflexão sobre isso. Sim. Que tantas pessoas têm desconsiderado a misericórdia de Deus. Às Ignorado, vezes, né? ignorado. Ignorado. Que a misericórdia vai durar para sempre, que Deus é um Deus, digamos assim, é um Deus amor, que além dele ser amor, ele é justo, santo, os anjos cantam santo, e ele não tolera o pecado. E que não haverá juízo nenhum, né? As pessoas lá fora acham que não vai haver juízo, que elas podem ficar vivendo em seus pecados, presas em seus pecados, na zona de conforto, e que não precisam se arrepender, não precisam pedir perdão. E que alguns até crentes pensam que não precisam pedir perdão porque Deus já perdoou, Deus já morreu por eles, eu sou salvo, sendo que estão enganados. E isso é muito perigoso. É tipo assim, Vou viver minha vida aqui, né? O dia que eu me arrepender, né? Eu vou me arrepender e é isso mesmo. Eu me arrependo dos meus pecados e volto para a presença do Senhor. Mas eu quero aproveitar um pouquinho aqui. E pensa aqui que fora, e pensa né? que vai dar tempo, né? Às vezes Jesus volta para ele, né? Naquela hora que ele não está esperando. Eis o perigo. Na hora que a Precisamos pessoa não viver espera, né? Vigilantes, né? Não espera. E aí, depois dessa palavra de juízo, tem a palavra de misericórdia, a palavra de consolo, que é que aqueles que continuarem firmes, que obedecerem aos mandamentos de Deus e se juntarem com o remanescente, vão experimentar coisas lindas de Deus, como disse Miqueias, que Deus vai pegar o seu rebanho, guardar eles com a menina dos seus olhos e vai levá-los para pastos verdejantes, para águas tranquilas. E quando ele voltar, receberão a coroa no céu. Mas aqueles que rejeitarem esses mandamentos, que rejeitarem a palavra de Deus, que rejeitarem Jesus Cristo, vão ter o julgamento como os ímpios. E isso não vai ser nada bonito.
Isso porque Deus não desiste de resgatar seu povo, né? Justamente. Então, Deus ainda está num período de misericórdia. de O juízo dele ainda não chegou. Não chegou. Então E nós nós ainda somos- temos tempo. E Então, nós somos constantemente alertados, e nós né? somos a Sobre os geração, nossos né? pecados, né? E nós somos a geração nós somos os atalaias, né? Para pregar Exatamente. essa geração, né? Como profeta, como boca de Deus aqui, né? Nessa terra, né? Arrependa-se! Que nós possamos deixar ser usados, né, por Deus, para ser esses atalaias que a Fernanda Atalaia. falou, para pregar essa geração, porque se Deus perdoou a geração de Nínive, também pode perdoar essa em nome de Jesus, se tiver uma boca que vai falar para eles. Aí, como o profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor, né? Eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim, né? Mas será que nós estamos Ai, realmente envia Duda. dispostos? Ai, envia a irmã Priscila. Ah, Senhor, envia outro. Envia outro. Mas nós temos que nos colocar na brecha, né? Para fazer, fazer o ID, né? O ir. Exatamente. Praticar o ID, né? Juvenis, diante de todos esses comentários que nós vivenciamos aqui, nós estudamos, nós falamos aqui, como tem sido a sua vida? Você tem sido tipo Jonas, que está fugindo porque você está julgando alguém? Ah, essa pessoa aí eu não vou falar de Deus não, porque essa pessoa é assim, assim, assim. Você está sendo como o profeta Miqueias, que fala, né, o que Deus manda falar e também traz uma palavra de salvação. Como que você tem sido? Né, o que você tem feito? Será que você também tem deixado, né, o tempo passar e não tem se arrependido das coisas que você tem feito, das coisas que você deveria fazer? Como tem sido a sua vida, né, meninas? É uma reflexão que fica para nós hoje, né? Com certeza. Como tem sido nas a nossas nossa vidas. vida. A nossa vida. Nossa. E aí, diante disso, vamos só fazer um resuminho, então, com o quadro que vai passar agora, que vocês já viram, mas vamos recapitular. Bom, nosso primeiro profeta aqui é o profeta. Jonas. Muito prazer, Jonas. Eu sou aqui a Maria Eduarda. E conte pra nós como foi um pouco a história do seu ministério. Então, seguinte, tava tranquilo na minha, Deus manda eu pregar pro manto de desvairados. Eu que tava tranquilo, não precisava disso. Pessoal sujo, Deus manda eu ir pra lá. Aí eu desobedeço a Deus, vou pro lado contrário, vou pra Tarsis, que é uma cidade legal. Aí eu vou parar na barriga de um peixe, do nada. Aí eu fico pensando, tive que me arrepender, saí da barriga do peixe, adivinha onde o peixe me cuspiu? Não, em Nínive. Em Nínive. Eu cheguei lá muito contristado pelo que Deus tinha feito comigo. Preguei pra eles e adivinha o que aconteceu? Eles se arrependeram. Glória a Deus, Jonas. É, glória a Deus, né? Mas porque, querendo ou não, Deus é um Deus de remissão. Exatamente. A gente peca, a gente erra, mas se a gente se arrepender de verdade, Ele traz salvação. Glória a Deus, porque Nínive se converteu, né, Jonas? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada pela história do seu ministério. Aleluia. Foi o primeiro avivamento da Bíblia. Eu fui o primeiro profeta a pregar para os gentios também. Conte um pouco pra nós, então, do seu ministério descrito na Bíblia. Claro. Então, Deus me chamou para poder evangelizar para os povos de Israel e Judá sobre a falsa justiça que eles estavam tendo na religião, inclusive nos templos de Deus, na casa de Deus, eles estavam fazendo isso. Você acredita nisso? E eles também estavam sendo muito injustos na política do povo. E é claro que isso ia pesar contra eles. E foi exatamente isso que Deus fez eu fazer, para poder fazer com que eles se arrependessem, para que o juízo de Deus não caísse sobre eles. Foi exatamente isso. Então, seu ministério foi uma chamada de atenção para o povo, né? Foi Para um puxão eles de se orelha. voltar. Puxão de orelha. Foi puxão de orelha. Israel e Judá, para que se voltassem para Deus, deixassem a falsa religião e a injustiça na política. Exatamente. Muito bom, Miqueias, muito obrigada. Eu que agradeço você, tá? Aí, Eduarda. Muito prazer, Maria Eduarda. Deus abençoe. Amém. Tchau, gente. E Passeio. essa foi a nossa entrevista com os profetas menores. Espero que vocês tenham entendido. Vamos voltar para a aula. Juvenis, vocês estão aí com a Bíblia na mão? Ah, meninas, eu tenho certeza que os nossos juvenis da Marcas do Evangélico estão ali com a Bíblia, com a revista, Esperamos. com talvez um Esperamos. caderninho de anotação, alguma coisa ali, né? Mas olha só, se você não pegou sua Bíblia, corre lá que dá tempo. Olha só, eu gostaria que vocês abrissem rapidamente em Miqueias 6:8. A gente vai colocar daqui a pouquinho um tempo aqui na tela. E, meninas, Valendo. valendo o quê? Um lanche na cantina. Oh, então, Esse olha eu quero só. também, tá? Eu vou estar lá na minha casa, tá bom? Competindo com vocês.
Não, você não vale não. Eu não sei não, você já sabe. Já pegou sua Bíblia, então? Já vou falar, então, tá? Olha só, gostaria que vocês abrissem rapidamente em Miqueias 6:8 e digitassem aí no chat pra gente quais as 3 atitudes honrosas que Deus espera do seu povo. Tá aí anotadinho Eu em sei, hein? Miqueias 6, Você também sabe, né, 8. Duda? Sei. Tempo na tela, então. Muito bem. Então, o primeiro que aparecer aí o seu nome no chat com as 3 que são 3 atitudes honrosas de Deus, ganha o lanche, hein? Agora nós vamos para um momento muito importante da nossa aula também, que é o momento da oferta. Você que já deixou separado, já tem a forma aí para que você está vendo de contribuir através de Pix, PicPay, transferência, da forma que você melhor preferir. E também nós temos a campanha Mil Valentes, né? Então ajude a comprarmos, contribuindo para em prol desse local que nós já estamos reunindo, que tem abençoado tantas pessoas, né? Então, seja um desses 1000 valentes. Participe juntamente conosco. Amém? Vamos cantar, levaste a cruz, morreste vivo está. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Levaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me vergonharei. Será então, meninas, que os nossos juvenis aprenderam mesmo a lição de hoje? Com Amém, certeza, igreja, eles amém. estão Será? afiadíssimos. Vamos ver então agora no quiz? A paz do Senhor, juvenis! Tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia e hoje estamos aqui para mais um quiz. Estão preparados? Vamos lá! Questão 1. Qual comissão o profeta Jonas recebeu de Deus? Alternativa A. Jonas recebeu a comissão de Deus para anunciar o julgamento de Nínive. B. Jonas recebeu a comissão de Deus para proclamar a paz sobre Nínive. C. Jonas recebeu a comissão de Deus para guerrear contra Nínive. E a resposta correta da questão 1 é a letra A. Jonas recebeu a comissão de Deus para anunciar o julgamento de Nínive. Alternativa 2. Através do exemplo de Jonas, o que podemos aprender sobre os planos de Deus? Alternativa A. Que os planos de Deus são os melhores e por isso temos que estar vigilantes em relação às profecias, pois somente os cristãos têm direito à salvação. B. Que os planos de Deus são sempre os melhores e por isso devemos obedecer à sua ordem, mesmo que isso signifique renunciar às nossas ambições pessoais. C. Que os planos de Deus são os maiores que os meus, por isso precisamos estudar a palavra e estar firmes na igreja. E a resposta correta para a questão 2 é a letra B.
que os planos de Deus são sempre os melhores e, por isso, devemos obedecer à sua ordem, mesmo que isso signifique renunciar às nossas ambições pessoais. Questão 3. Qual o tema central da profecia de Jonas? A. A mensagem central é a obediência a Deus. B. A mensagem central é o que o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. C. A mensagem central é a magnitude da misericórdia divina. E a alternativa correta dessa questão é a alternativa C. A mensagem central é a magnitude da misericórdia divina. Questão 4. Qual o tema central da profecia de Miqueias? A. O juízo divino e a salvação messiânica. B. O plano de salvação para os cristãos. E C. Que Deus é Pai e Juiz. E a resposta correta para a questão 4 é a alternativa A. O juízo divino e a salvação messiânica. Questão 5. O que Miqueias anunciou sobre o surgimento do Messias? Alternativa A. Ele anunciou que nas nuvens virá o Salvador daquele povo. B. Ele anunciou que de Belém sairia o Messias, pois foi anunciado desde Moisés. E C. Ele anunciou que de Belém sairia o Senhor em Israel, cujas origens são desde a eternidade. E a resposta correta para essa questão é a alternativa B. Ele anunciou que de Belém sairia o Messias, pois foi anunciado desde Moisés. E foi isso, juvenis! Espero que vocês tenham acertado tudo. Eu tenho certeza que vocês estão bem afiados. Até a próxima! Olha só, chegou um momento tão importante que eu creio que os nossos juvenis estão esperando. Quantas vezes passou na tela aí da nossa aula, né, a palavra obediência? Eu gostaria que o primeiro que colocar no chat aí agora ganha o que mesmo? A caixa de bombom. Uma caixa de bombom. O Vamos segundo, lá? né? Porque o primeiro vai ser eu. O juvenil que ganhar vai ter que dividir com a gente, né? Por favor, o que vocês acham? Estou aqui, fica à vontade pra abençoar a nossa vida. Glória a Deus. Pelo menos umzinho, né, Júlia? Isso mesmo. Você que respondeu 4 vezes. Parabéns! Parabéns! Ganhou aí, então, uma caixa de bombom. Parabéns, que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar então para encerrar. Foi uma honra gravar com vocês. Eu também meninas. amei gravar com vocês. Pra essa aula, pra Também. essa turma maravilhosa. Né? Vamos orar então. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, por mais uma lição que o Senhor nos permitiu, Pai, estar juntos aqui para aprendermos sobre Jonas e Miqueias. Que o Senhor venha, Pai, aplicar cada aprendizado nas nossas vidas. Que nós não venhamos fugir dos nossos propósitos como Jonas. Ou, Pai, desmerecer a misericórdia do Senhor. Mas que o Senhor venha fazer obra em nossas vidas. Sim, e abençoar, Pai, cada um daqueles que esteve presente nessa aula. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, juvenis!